Salmo 23, versículo 1 diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esta é uma palavra de Deus ao nosso coração e muitas das vezes nós compreendemos este versículo errado, porque na vida do crente falta muita coisa. Falta dinheiro, falta saúde, muitas das vezes falta paz. Mas o salmista, Davi, rei, ele faz aqui uma metáfora, usando o exemplo do pastor de ovelhas, pastor e suas ovelhas, para dizer que o Senhor tem cuidado de nós. Por mais difícil que seja a nossa luta, por mais coisas, situações adversas e coisas que faltam em nossa vida, o cuidado de Deus conosco nunca faltou. A presença de Deus na nossa vida nunca faltou. Talvez nós não estamos conseguindo entender o trabalhar de Deus, o cuidado de Deus na nossa vida, porque muitas vezes nós focamos naquilo que é material, naquilo que nós podemos tocar. E muitas vezes Deus está trabalhando o lado espiritual da nossa vida. Ele diz aqui: o Senhor é meu pastor, nada faltará. Declara que Deus é o nosso guia. A nossa alma encontra satisfação em Deus. Então o salmista está trazendo isso, está nos ensinando que em Deus nós conseguimos encontrar satisfação. Não neste mundo, nas coisas desta vida. É bem verdade que Deus, Ele é um Deus de providência, de provisão. Ele provê o nosso sustento espiritual ou físico, o nosso sustento daquilo que nós precisamos, porque Ele é um Deus de provisão. Porém, somente Deus, a nossa alma, ela se satisfaz em Deus. Se a nossa alma não satisfazer em Deus, está sendo em vão a nossa existência aqui na Terra. E nós devemos parar para analisar que é primordial que a nossa alma se satisfaça em Deus. Não aqui em bem terreno, em coisas desta vida. E aí ele vai dizer assim: deitar-me em verde campo, guia-me em água tranquila. O Senhor, Ele tem o cuidado, Ele proporciona descanso para nossa alma. Somente Deus pode nos guiar. Há situações na nossa vida que
Se Deus não estiver conosco, nós já seríamos destruídos, nós estaríamos destruídos. Mas o Senhor, Ele nos guia. Há coisas na nossa vida que ia acontecer para a nossa destruição, ou situações que nós estaríamos em uma situação tão difícil de se resolver, mas Deus nos guiou com tranquilidade. Deus, Ele renova as nossas forças e ânimo. Ele nos dá ânimo para vencermos, para estarmos mais firmes, olhando para Deus. E por descanso, né? Deus, Ele nos dá o descanso. Deus, Ele transforma aquilo que é hostil, aquilo que é amargo, aquela preocupação, aquela situação que talvez, se a gente estivesse sozinho, a gente não saberia lidar com ela. Mas o Senhor nos dá o descanso. Quando nós estamos cansados, Ele nos coloca em pasto verdejante. Ele nos leva às águas tranquilas, Ele nos conduz a riacho. E aí nós vemos o salmista trazendo sobre o cajado, né? Ele guia com o cajado, com a vara, com o cajado. A vara simboliza proteção contra o ataque de feras. E, na época, os pastores, eles faziam isso, eles usavam ali a vara como uma arma contra os predadores. E na ponta de uma vara, do outro lado, tinha uma espécie de gancho, uma parte como se fosse um gancho. Ele usava aquilo para guiar a ovelha. A vara para corrigir e para livrar das feras. E a outra parte, né, tinha uma parte que era a vara, e na ponta dessa vara tinha uma espécie de gancho, a qual tirava ali a ovelha de rascada, digamos, de um buraco ou de um abismo ali, de um momento. Então ele usava aquele bordão, aquela parte, uma espécie de curva, para poder livrar ali, tirar aquela ovelha daquele local. E então, quando o salmista usa a vara e o bordão, mostrando o cuidado de Deus conosco como ovelha, às vezes o Senhor usa a vara para nos corrigir, mas também contra o ataque de predadores, do inimigo da nossa alma, que sempre nos ataca, espreita, para poder nos devorar. Então o Senhor, Ele é o pastor da nossa vida, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos dá água fresca, e Ele nos dá pasto verdejante. É isso que o nosso Deus faz. Então o salmista, ele traz essa metáfora para poder explicar. Ele era pastor de ovelha antes de ser rei, e ele tinha essa habilidade
esse cuidado com as ovelhas. Então ele sabia do que ele estava falando. E ali, como ele conduzia essas ovelhas, e o salmista Davi, ele diz, quando ele vai se apresentar ao o rei Saul, ele diz que tinha matado um leão, tinha tomado uma ovelha de um urso, e foi com essa arma, né? Apesar também de ele usar uma funda como arma também, mas os pastores daquela época, ele usava isso como arma. Então isso é o que Deus quer propor para nós, nos guiar nos momentos difíceis, na situação. E quando ele fala sobre, diz aqui no versículo de número, ainda que eu andasse pelo, versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria o mal algum, porque estás comigo, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola, né? Que eu acabei de dizer sobre o cajado e a vara. Era um sinal de correção, um sinal de proteção contra os ataques do inimigo. E vale não é o fim. O vale não é o fim. Vales é apenas um caminho que o Senhor está nos guiando para que nós possamos vencer o medo. O salmista ele traz isso, né? No vale era situações, era caminho difícil, tinha fera espreita, tinha situações ruins deste vale, e ali todo o pastor de ovelhas sabia que nesse vale a qual Davi se refere havia muita situação difícil, muitos animais ali à espreita, né? Fera, leão, urso, lobos, e além de tudo também pessoas com má intenção. Todo tipo de perigo estava ali naquele vale. Então o salmista diz assim sobre este vale da sombra, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Pelo fato desse vale ser chamado Vale Sombra da Morte, porque havia perigo neste vale. E todo pastor de ovelha sabia do perigo ali naquele vale. Vamos orar? Pai querido, eterno Deus, graças nós te damos, Senhor, nessa tarde de oração. Que o Senhor possa ser o nosso cuidado, que o Senhor possa nos guiar pelo vale da sombra, nos ensinar a vencer o medo, a nos ensinar, a nos conduzir com o teu cajado, com a tua vara, ó Senhor, para que nós possamos vencer o nosso medo, ainda que falte recurso, provisões para nossa necessidade, mas tu, Senhor, está conosco todo dia da nossa vida. Pai, nós declaramos nesta tarde de oração que o Senhor venha derramar o teu poder sobre cada um de nós, pois o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o Deus de provisão, o Senhor vai nos guiar a pasto verdejante, diante das situações, diante das calamidades, ó Pai querido. Nesta tarde, nós declaramos, no nome do Senhor Jesus Cristo, que nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ainda que nós andássemos por esse vale de perigo, mas tendo a certeza que o Senhor está conosco, está nos guiando, está nos livrando, está nos guardando para todo sempre. Amém e amém.